Você continuaria fiel a Deus se isso colocasse sua vida em risco e se obedecer a Deus te colocasse contra a própria lei? Hoje você vai conhecer a história de um homem que preferiu enfrentar leões a abandonar a sua fé. Meu nome é Gladson Souza e começa agora o Bíblia em Foco. Olá, nós estamos no nosso 6º episódio de Revelações de Daniel, essa série que tem encantado seu coração, que tem deixado você mais perto de Deus. E hoje nós vamos conhecer a história, o tema principal de hoje é Protegido entre Leões. Então já pegue a sua Bíblia, já vai se assentando em seu sofá ou na sua mesa aí da cozinha, na sua mesa do seu escritório. Pegue também o seu guia de estudo, porque eu quero que você participe com a gente, responda os estudos e participe de forma bem direta. Já vai abrindo a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, ok? Vai abrindo a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 6, ok? A minha aqui já está aqui aberta, Daniel capítulo 6. Mas antes de estudar esse texto, eu quero orar com você, ok? Você pode então fechar os seus olhos aí e buscar a presença de Deus junto comigo? Vamos falar com Ele? Soberano Deus, nós estamos na Tua presença e queremos nesse instante que o Senhor intervenha com a ação do Espírito Santo, nos possibilitando, ó Deus, que a nossa mente esteja aberta, tire de nós as preocupações, as angústias e todos os aspectos e coloque em nós, diante da Tua bondade, nesse instante, a oportunidade de compreendermos o texto que vamos estudar. Vamos viajar sobre Daniel capítulo 6 e queremos nesse instante que o Senhor fale a nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. No capítulo 6, Daniel agora estava idoso, décadas se passaram desde o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, décadas se passaram desde o momento em que Nabucodonosor tem o sonho do capítulo 4 de Daniel. Agora o Império Babilônico já tinha caído, reis mudaram, tinha acontecido muitas coisas aqui que mudaram e aconteceram, mas uma coisa não mudou: a fidelidade dele permanecia sendo a mesma. Você percebe? Reinos mudam, pessoas mudam, mas Daniel continua sendo o mesmo, e é isso mesmo. Mas essa fidelidade, ela começou a incomodar algumas pessoas. Homens invejosos armaram então um plano. O plano para tentar pegar Daniel. Um decreto então foi criado e agora obedecer a Deus virou crime. E se você está com guia, acompanhe comigo então. Nós vamos começar as perguntas. Se você está com o YouTube, coloque aí pra gente. Vamos juntos. Então vamos para a pergunta, porque entendemos que servir a Deus agora se tornava crime diante da lei, e agora nós vemos Daniel, como que ele reagiu a tudo isso, qual foi o decreto então que foi estabelecido, como que Daniel reagiu diante desse novo impasse que estava à sua frente. Então vai com a gente. Primeira pergunta: qual decreto foi estabelecido? Daniel 6, verso 7. Daniel 6, verso 7, diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça um firme interdito, e todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então o decreto era simples, era direto também, que ninguém poderia orar ou buscar esse Deus, outros deuses ou homens por um período de 30 dias, só poderiam procurar ao rei Dário. Ok? Respondeu ainda? Respondeu aí, primeira pergunta, que ninguém poderia orar a outros deuses ou homens, somente ao rei. Esse era o decreto. Era proibido procurar orar por outra pessoa. Era uma tentativa de controlar diretamente a adoração das pessoas. Quando o homem
tenta ocupar o lugar de Deus, o conflito está estabelecido, o conflito começa. Então, Daniel está diante disso. O que então fez Daniel? O que Daniel fez? A pergunta 2. O que fez Daniel ao saber desse decreto? Vamos então ver no capítulo 6, verso 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe o que diante do decreto, o que Daniel fez? Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele continuou buscando o seu Deus, como sempre fazia. Ele não mudou a sua rotina naqueles 30 dias. Ele continuou sendo fiel. E o texto destaca como costumava fazer, segundo o seu costume. Ele não deixou o seu hábito de adorar por um decreto, porque as leis estavam contrárias à adoração. Ele não mudou sua rotina espiritual. Ele permaneceu sendo o mesmo, mesmo que as outras pessoas não estivessem vendo. Quer ser fiel no secreto? Quem é fiel no secreto, ele permanece fiel em público, porque não são as circunstâncias que limitam a sua fidelidade, são o que ele crê como suas crenças primordiais. Ok. Qual foi então a acusação contra Daniel? Tinha dado o decreto que não poderia buscar nem a homens nem a Deus durante 30 dias. Daniel permanece orando com a janela aberta ainda. Então os acusadores acharam como o acusar. Então qual foi a acusação? Capítulo 6, verso 13. Capítulo 6, verso 13. Diz assim: Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Que acusado Daniel de quê? Que ele desobedeceu ao decreto do rei. Que ele continuava ainda orando, mesmo que o decreto dizia que não poderia orar durante aquele período de 30 dias. Então responde aí, que ele desobedeceu ao decreto do rei. Você percebe que a fidelidade de Daniel virou acusação? Isso mesmo. Ser fiel a Deus pode te colocar em conflitos contra o mundo, pode te colocar em conflito contra pessoas que você menos imagina. Fidelidade incomoda. Fidelidade deixa outras pessoas constrangidas. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Agora, o que o rei declarou antes da cova do leão? Porque o decreto estava dado, 30 dias não poderia adorar outro Deus. Daniel permaneceu orando. Eles acusaram Daniel de ainda estar adorando ao seu Deus, mas o rei faz uma declaração antes de jogar Daniel na cova dos leões, demonstrando que o rei conhecia muito bem quem era Daniel. Também conhecia o seu Deus. Olha para mim, Daniel 6, verso 16. Diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Que o Deus de Daniel o livraria. Aquele homem conhecia Daniel e conhecia o seu Deus por intermédio de Daniel. Até o rei reconheceu a fé de Daniel. Sua vida pode pregar antes de sua boca começar a falar. E a vida de Daniel, o relacionamento que ele tinha com o rei, o relacionamento que ele tinha com as pessoas, declarava quem era o seu Deus antes mesmo dele abrir a boca. Antes mesmo dele abrir a boca. Vamos então para a nossa quinta pergunta. Ok? Que bom. Você está entendendo?
contexto então do capítulo 6, que desafio, né, Daniel passou aqui, né? Que batalha, né? Que firmeza de espírito, que decisão de permanecer adorando a Deus, mesmo diante de qualquer circunstância, de não mudar sua liturgia espiritual, mesmo diante do decreto. Olha a quinta pergunta. O que Deus fez na cova dos leões? O que Deus fez? Capítulo 6, verso 22. Capítulo 6, verso 22. Diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que Deus fez? Enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões. Deus interveio no impossível. Parecia impossível jogar um homem idoso dentro de uma cova de leões famintos. Mas é aí que Deus começa a trabalhar. Quando é algo aparentemente ou nas razões humanas impossível. Quando você não abre mão de Deus, Ele não abre mão de você. Quando você decide estar do lado de Deus, Deus decide abrir portas e fazer o impossível que talvez você não imagine. Que legal essa história, né? Que fantástico. E agora nós vamos avançar então para a nossa última pergunta. O que aconteceu com os acusadores de Daniel? Daniel se livrou, os anjos protegeram e fecharam a boca dos leões. Mas o que aconteceu então com os acusadores de Daniel? Capítulo 6, verso 24. Diz assim: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele, e lhes esmigalharam todos os ossos. Nossa! O que aconteceu? Foram lançados com os filhos, as esposas, na cova dos leões. Infelizmente, não resistiram. A justiça prevaleceu. Deus é justo e Ele vê todas as coisas. E Ele sabe do coração de Daniel, conhecia o coração de Daniel e conhecia também o coração daqueles homens. Eu quero lembrar algumas lições que me impactam sobre essa história. Daniel não começou a orar na crise. Ele já orava antes dela. E é por isso que ele permaneceu firme diante da crise. Hoje muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, muitas pessoas experientes querem vitórias. Todos querem vitórias. Mas não constroem um relacionamento firme com Deus. Querem ser gigante no esporte, querem ser gigante na profissão, mas não constroem algo sólido com Deus. E não existe fé forte sem uma vida de oração, sem uma vida de relacionamento. Não existe uma fé que é estabelecida, firme, por alguém, sem uma proximidade com Deus. Talvez você esteja enfrentando sua própria cova dos leões. Problemas, medo, pressões que estão batendo aí na sua porta. Mas hoje Deus está dizendo: permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel porque eu estarei com você. Eu permanecerei com você mesmo diante das batalhas. Então, talvez você esteja vivendo as suas lutas, os seus impasses, as suas batalhas espirituais estão sendo travadas. Mas não mude o seu relacionamento com Deus diante do decreto do mundo. Não mude a sua intimidade, a sua proximidade com Deus diante dos flashes do mundo. Permaneça firme. Permaneça fiel. Porque se você permanecer fiel a Deus, sem dúvida,
ele permanecerá fiel a você. E talvez não seja do seu jeito, mas do jeito dele, ele lhe permitirá com que as suas respostas e com que as suas provações não lhe consumam, como as provações de Daniel, ou a cova ou os leões não consumiram. Você entende que Deus está te chamando a permanecer firme? Você percebe que Deus convida você a tomar uma decisão, a não se curvar diante das provações até que não são visíveis para o mundo? Era só Daniel fechar a janela. Era só as pessoas não verem. E ele continuava adorando com a janela fechada. Mas a adoração de Daniel não dependia de um decreto. O receio de Daniel era não... O maior medo de Daniel era não agradar a Deus. E diante disso, ele permaneceu com a janela aberta e permaneceu adorando. Deixa eu te perguntar. Você também deseja adorar a Deus? Você também deseja estar com Ele mesmo diante de qualquer circunstância, permanecer fiel, a permanecer mesmo diante das pressões, do medo, mesmo diante do mundo dizendo para você fazer diferente, fazer o contrário? Você decide ser fiel? Isso? Posso ouvir um amém? Diga um amém forte. Amém. Que bom que você permaneceu fiel, ou decide permanecer fiel diante de qualquer circunstância. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e venha orar comigo. Soberano Deus, nós exaltamos o Teu nome porque não há em lugar nenhum alguém como o Senhor. E por conhecermos quem o Senhor é, nós colocamos na Tua presença nesse instante para Te pedir, ó Deus, que nos ajude a permanecer fiéis. Nos ajude, ó Deus, mesmo quando os outros não estão vendo, mesmo quando a nossa adoração não é visível para todas as pessoas. Nós não queremos abrir mão dessa adoração para entrar em conformidade com o mundo. Nós queremos Te pedir em nome de Jesus que intervenha em nossas vidas e que nos ajude a permanecer fiel, mesmo diante de qualquer circunstância. Hoje nós firmamos esse compromisso com o Senhor e fazemos ele em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema e aprender como desenvolver uma vida de oração forte. Eu quero te convidar a vir à igreja e participar da nossa comunidade. Se esse estudo também falou com você, curta, compartilhe e escreva: eu quero ser fiel. E até o próximo episódio Bíblia em Foco.